Olha Pro aqui novamente, dessa vez para analisar com vocês um conto diferente do primeiro que nós vimos lá, tá? Esse conto ele não tem nada de maravilhoso, mas continua sendo conto, né, pertencente a esse gênero, essa narrativa, esse texto, justamente porque nele nós encontramos os elementos constituintes que falamos no vídeo anterior, né, na parte 1 aqui da nossa revisão a respeito do gênero textual conto. Dessa vez, nós vamos analisar juntos o conto da página 26 e 27 do módulo 3, tá? Sexto ano. É o conto intitulado Nino Quer um Amigo. Então, até o título dele já nos mostra que é um título menor, certo? Vamos observar aqui, relembrar. É um conto criado por Katia Canton, ou Canton, certo? E é um texto bem legal para a gente perceber a questão dos narradores, né? Narradores, será que é um narrador? Será que é dois? Será que é possível existir mais de um narrador em um texto? Nós vamos observar aqui, tá certo? Não vamos fazer a leitura, porque já fizemos isso em sala e como atividade para casa. Vamos apenas relembrar aqui os aspectos importantes e fazer a correção da página 28 e 29, tá? Antes Iniciar essa questão da correção, eu acho interessante a gente relembrar a respeito dos tipos de discurso, tá? Eu não falei no vídeo anterior, mas quando nós vamos ler um conto, a questão dos discursos narrativos, eles estão muito presentes. O que é um discurso narrativo? Vocês devem lembrar aí da aula, nós copiamos no quadro, foi uma aula bem legal. Na página 20 até a página 22, vocês viram com a professora de língua portuguesa também, né, que os textos narrativos, eles possuem ali falas, às vezes a reprodução, né, da fala do personagem, da forma exata como ele falou, certo? E também existem alguns textos onde nós vamos ter apenas o relato, né? O que foi dito por alguém. Pro, como é que eu vou entender isso? É bem simples. Lembra do texto da princesa que amava o pai como a comida ama o sal? Que nós analisamos no vídeo anterior? Pronto. Se vocês observarem aquele texto, vamos lá, na página 3 e 4, vocês vão observar que nós não temos nenhum diálogo ali. Perceberam isso? Quando no texto vocês não observarem diálogo, que é marcado pelo quê? Pelo uso dos dois pontos, o travessão, certo? As aspas também estão presentes em algumas situações. Quando vocês observarem um texto que apenas o narrador está contando a história, né, do jeitinho dele, dizendo o que foi que aconteceu, né, o narrador ele está ali apenas observando, ou seja, ele está ali na terceira pessoa, aí vocês vão observar que esse discurso é o discurso direto ou indireto. Quando isso acontecer, gente, nós temos um texto com discurso indireto, tá? O discurso indireto. Por quê? Porque não tem falas, não tem diálogo. Não tem essas características que eu mencionei. Você não vai ter os dois pontos, não vai ter o travessão, não vai ter uso de aspas, assim. Ou seja, vai ser aquela leitura que você vai procurar se colocar no lugar do personagem. Você vai imaginar como as coisas aconteceram, certo? Você vai imaginar. Mas você não vai ter a fala. Já no texto de Nino, a gente não tem propriamente um texto
narrativo totalmente em discurso direto, mas nós temos uma fala. Vamos observar no parágrafo 5. No parágrafo 5 nós temos, ó, o texto, vou ler do início para vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo, ó. Nino quer um amigo. Nino, por que você está sempre tão sério e cabisbaixo? Nino vivia triste. Ele se sentia sozinho. Ninguém queria ser amigo dele. Pobre Nino. Um dia, na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo. Ah, um menino! Quem sabe? E tentou chegar perto dele. Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco e ainda jogou a areia no Nino. Coitado dele. Pronto. Até aí, parágrafo 8. Conseguiram observar que teve um momento que eu tentei mudar um pouco a voz? Isso foi possível porque aqui nós temos um travessão, indicativo de fala, um pedacinho bem pequenininho de discurso direto. O discurso direto, ele é muito bacana porque ele nos dá essa possibilidade do dinamismo, sabe? A leitura, ela não fica morna, ela fica uma leitura mais fidedigna ao relato que está sendo transmitido ali. A gente sente como se o próprio personagem falou aquilo, né? Então a gente quer ler com uma tonalidade diferente, um tom diferente, né? E a gente observa que faz com que a história pareça que está até no presente, né? Porque usa ali também realmente verbos no presente. Só que foi só esse trechinho, tá, gente? O restante do texto foi todo lido aí pelos narradores. Olha eu já dando resposta aqui de questão. Vamos observar então? Questão 57. Entendida a questão do discurso direto e indireto, vamos para a questão 57. Essa história foi contada como se houvesse 2 narradores. Depois de ler em voz alta com a turma, sob a orientação do professor, responda o que faz o narrador 1 e o que faz o narrador 2. Bom, o narrador 1, ele faz os comentários, gente, subjetivos, opinativos, né? Quando ele diz assim, coitado dele, tadinho do Nino, isso é opinião. Você tá com dó, você tá com pena, né? Molhar a garganta, senão não aguenta, galera. Vamos lá. E nós temos o narrador 2, que não faz juízo de valor em suas falas, né? O narrador 2, ele apenas narra a história, ele só está preocupado em contar a história. Então, vamos relembrar narradores. Nós vamos ter o narrador observador, que é aquele que apenas conta a história, mas nós também temos um outro tipo de narrador, que é o narrador personagem. Então, eu preciso que vocês entendam que os narradores, né, fazem parte, os tipos de narradores, eles fazem parte dos elementos constituintes do texto, né, do gênero conto, e quando vocês forem identificar, vocês precisam dizer, né? Não é para colocar se é masculino, feminino, se tá na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Se você quiser colocar, ótimo. Você mostra, né, na avaliação, por exemplo, que você tá craque mesmo, tá uma fera em relação ao conteúdo. Mas o objetivo principal é que vocês destaquem qual é o tipo de narrador que está presente ali. Joinha? Vamos lá. É justamente a pergunta número 58. Que tipo de narrador conta essa história? Que pistas há no início do texto? Então, nós temos o narrador onisciente, é assim que chama, tá? Quem é esse? Quem é ele? É aquele que sabe de tudo, porque conhece todos os detalhes a respeito do personagem, né? É quando ele diz, por exemplo, Nino tentava encontrar um amigo, mas sozinho se sentia, entende?
quando você lê, é como se você estivesse colocando no lugar de Nino, do sentimento dele. Às vezes, quando a pessoa ela é mais introspectiva, né, introvertida, mais tímida, sente um pouco mais de dificuldade de fazer uma amizade, não é verdade? É como às vezes chega um colega novo em sala, que ele fica ali, quietinho, na cadeira dele, e aí a gente, né, que tem que acolher, que abraçar, se aproximar, quando a gente percebe, né, que tá com um pouco de dificuldade de se enturmar. Então, quando nós lemos aqui o relato de Nino, a gente entendeu, né, porque na vida real, o conto é isso, gente, é mostrar o que acontece na vida real, os sentimentos. Na vida real é assim. Nem todo mundo tem tanta facilidade de fazer uma amizade, né? De se aproximar. A gente entende os sentimentos de Nino, porque são parecidos com os sentimentos de alguns de nós, ou da maioria de nós, né? Pois é. Então vamos lá, questão 59. Quem é o personagem principal do conto? Como é possível saber isso? Quem são os secundários? Então, ó, questão muito boa, porque vem trabalhando mais elementos constituintes. A gente tem o personagem principal, óbvio. O nome dele, inclusive, está no título do texto. É Nino, tá? Por quê? Porque a história conta a respeito da vida de Pedro, de João, de Maria? Não. Conta a respeito dos acontecimentos da vida de Nino. A história é sobre ele. E quem são então os secundários? São todos aqueles que apareceram no decorrer dessa trajetória de Nino. Ou seja, o menino na praia, a colega da escola, o menino com o cão na praça. São os principais, tá? A gente observa que tem até algumas imagens e tudo. Aí vocês não vão colocar bola, areia, não, gente. São aqueles que interagiram de alguma forma, né? Com Nino no texto. Questão 60 é uma questão de preencher, tá? Os espaços de acordo com o que está pedindo. Essa questão aqui. Preencher. Então, é como se fosse uma tabela. Quem, onde, o que fez e o resultado da ação. Então, na letra A, nós temos o menino. Onde é que estava esse menino? A resposta é praia. O que foi que ele fez? Tentou uma aproximação. Gente, nós estamos falando de Nino. Então, esse menino é Nino. Não precisa necessariamente o nome dele estar aqui para a gente que já leu o texto, já entendeu, interpretou, saber de quem é que se trata. E qual foi o resultado dessa tentativa de Nino de se aproximar? Né? O menino que estava ali jogou areia em Nino. Né? Então, Nino tentou se aproximar, mas o menino rejeitou. Joia? Letra B, menina sardenta. Foi a outra tentativa de Nino, né? Nino, ele tentou se aproximar, né? Primeiro, na letra A, do menino na praia. Por quê? Porque ele estava esperançoso, querendo uma aproximação. E depois que não deu certo, ele foi para a menina sardenta. Onde é que a menina estava? Ou seja, onde? O local. Onde é que aconteceu esse encontro? Na escola. O que foi que Nino fez? Olhou, sorriu e tentou puxar assunto. Olhou? Então vocês são detalhistas, precisam do detalhe. Ele olhou, sorriu e tentou puxar o assunto. Será que deu certo? Aí nós vamos para resultado ou consequência. O que foi que a menina fez? A menina desistiu de esperar e foi brincar com um colega. Ou seja, outra tentativa frustrada de Nino. E a letra C? Menino com cachorro. Foi a outra tentativa, né? A última tentativa dele. Onde é que foi esse encontro? Na praça. O que foi que aconteceu lá? Com medo, ele agradou timidamente o cão. Qual foi o resultado? Até o cachorro ignorou Nino.
ok? Questão 61. Em que momento ocorre o clímax da narrativa? Ou seja, o ponto alto, tá? Ou seja, o que é que ocorreu? Nino fez 3 tentativas. Alguma delas deu certo? Não. Ele ficou frustrado, ele ficou triste. Nós ficaríamos tristes se estivéssemos no lugar dele, não é verdade? Então, quando ele desistiu de fazer amigos, ele começou a brincar no espelho, de fazer caretas. E aquela brincadeira despretensiosa fez com que Nino percebesse o quanto ele era legal, o quanto ele era divertido. Então, essa foi a virada de chave. É como quando a gente assiste alguma série, algum filme, alguma coisa, que a gente, né, que tá aqui do outro lado da telinha, a gente já sabe o que aconteceu. Mas o protagonista tá ali a toda a vida, sem saber a verdade. E a gente fica aqui torcendo para que chegue logo o momento. Então é como se fosse aquele momento que finalmente caiu a ficha, entendeu? Foi nesse momento. É isso que é o clímax, é o ponto alto, é o ponto que você sente que agora a coisa vai mudar, que a coisa vai melhorar. Foi nesse momento aí. O momento do espelho, que ele riu, fez careta e ele percebeu quem ele realmente era. 62. Que sentido tem o trecho? Era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho para toda a história. Então, que sentido tem quando fala que era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho? É porque aquele momento ali, gente, foi um momento que permitiu, né, esse exercício das caretas, de olhar como se fosse uma autorreflexão, né? Porque a gente pensa no espelho. Quando você olha para o espelho, você olha para quê? Por que na casa de todos nós tem espelho? Até o celular, né? Reflete a nossa imagem, grava. Todos nós temos espelho porque a gente precisa, ninguém sai de casa do jeito que acordou. Já pensou? Posso rir. Já pensou se a gente não desse uma passada, um grau, né? Para poder sair de casa ajeitadinho, arrumadinho, bonitinho, né? Então, o espelho para nós tem esse valor. Para Nino foi um valor diferente. Por quê? Porque aquele exercício do olhar, das caretas, fizeram o quê? Com que ele se tornasse amigo dele mesmo. Ele queria fazer amizade com outras pessoas. Mas será que ele já se conhecia? Se reconhecia como uma pessoa legal, do bem? Né? Será que ele tinha confiança, autoestima? A gente entende que não. Então, o espelho, essa troca que o personagem teve com o espelho, foi importante para ele aprender a valorizar ele mesmo, a elevar a autoestima, né? Elevar a confiança, servindo de exemplo para cada um de nós também, né? Antes da gente querer ter amizade com o outro, ser importante para o outro, a gente precisa gostar de nós mesmos, conhecer as nossas qualidades, né? Ter amor por nós, tá certo? Vamos lá, 63. Que ponto de vista do narrador fica evidenciado na expressão, incluindo ele mesmo ao final do conto? Então, nós temos aí 5 opções. A alternativa certa é A, B, C ou D. Nós entendemos aqui que a resposta certa é a letra B. Então, quem marcou a letra B, marcou certinho. Por quê? Aqui diz o seguinte, ó, gente. Autoestima é um elemento fundamental para se fazer amigos. Então, ó, o que nós conversamos em relação à questão de número 62. Tá joia?
Vamos lá, 64, estamos quase no final. Observe o seguinte trecho em paralelo. Depois transcreva outros exemplos de paralelismo em sequência. Então, aqui está falando a respeito de paralelismo, tá? Então, quando a gente fala em paralelismo, a gente entende, ó, o par, tá? Língua portuguesa, sentido semântico, o estudo dos sentidos. Então, as palavras, elas têm um significado. Depois nós colocamos elas em diversos tipos de outros contextos. Nesse caso aqui, quando nós estamos falando em paralelismo, nós nas narrativas estamos dizendo que isso é um recurso que existe em nosso idioma para tornar os textos mais dinâmicos, né? O ritmo mais cadenciado, quando estivermos lendo ali uma história. Por exemplo, o trecho que está destacado aqui. Era riso daqui, riso de lá. Qual é a palavra que se repetiu? Riso. Espelho, Nino. Riso, riso. Para a gente entender esse dinamismo da ação, daquele momento em que Nino estava ali, naquela troca. Entenderam? Aí, quais são os outros exemplos que estão aí nessa narrativa? Era a língua do Nino e língua do espelho. Piscadela aqui, piscadela ali. Então, ó, riso, riso, língua, língua. Piscadela, piscadela. Paralelismos, tá? Gente, ó, na Bíblia Sagrada existe paralelismo, tá? Os gêneros aí, vários gêneros você vai encontrar em crônicas, você vai encontrar em poemas, textos literários diversos, vocês vão encontrar esse recurso da língua. Quem tiver curiosidade, pesquisa um pouquinho mais a respeito disso, tá bom? Questão 65, hein? Estamos quase no final. No trecho a seguir, que oposição conector mas reforça é uma situação que já tinha acontecido antes. Então, nós temos aí o trecho, esse bloco aqui, com conectivo mas. É necessário que vocês aprendam aos pouquinhos a compreender e a dominar as classes gramaticais, as funções das palavras nas orações, tá? A palavra mas aqui, ela funciona como um conectivo. E aí, qual é a situação que ela vem demonstrando aí? Por que foi usado no sentido de oposição, né? Bem, esse conector mas, ele foi usado para marcar a oposição que existia entre a vontade de Nino falar e ao mesmo tempo o silêncio, porque ele não conseguia, né? Ele tentava falar, mas as palavras não saíam da boca dele. E a menina ficou cansada, né? Ela não teve paciência e ela deixou Nino sozinho, né? Já na situação da praia foi diferente, porque ali ele conseguiu pelo menos sorrir, né? Ele só não conseguiu o quê? Desenvolver a amizade, né? Então, assim, ele queria, mas não conseguia. Sentido de oposição. Beleza? Questão 66. A expressão valeu tem vários sentidos no dia a dia. Pode ser um agradecimento, uma apreciação, uma valorização ou um reconhecimento. Qual é o sentido quando ela é direcionada ao personagem principal pelo narrador? Então, quando você diz assim, valeu, você está aprovando ou você está desaprovando a atitude? Óbvio, né? Você diz assim, valeu. É um sinal de aprovação, né? Valorização, que aquilo foi bom. Então, é nesse sentido também, né? Que o protagonista, ele adquiriu aí essa apreciação, essa valorização, ao se tornar amigo de si mesmo.
E a última questão, a 67, o título do conto é Nino quer um amigo. O desejo dele se realizou? Sim ou não? Explique. E aí? Bom, se nós fôssemos analisar na perspectiva externa, né, de amizade com outras pessoas, a resposta seria não. Mas, pelo que nós analisamos do texto até agora, qual é a perspectiva? Era em relação aos outros, ser amigo dos outros ou aprender a ser amigo dele mesmo? Então, nesse sentido, de tornar-se amigo de si mesmo, né? Da autoconfiança, em primeiro lugar, a resposta é sim, né? Depois daquele encontro que ele teve com o espelho, ele aprendeu a aceitar quem ele era, o jeito dele de ser, né? Não mudar para agradar a outros, mas ele aprendeu a gostar de quem ele era, das qualidades dele, e somente depois disso é que ele conseguiu manter amizade com outras crianças. Então a resposta é sim, ele conseguiu, primeiro com ele, para depois abrir para outras crianças, tá bom? A amizade, fazer amizade com outras crianças. Tá certo, gente? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo!